Hoje eu vim aqui te provar uma coisa, que o terror e o suspense não precisam de litros de sangue, tripas voando ou violência gratuita para te deixar arrepiado. O verdadeiro medo é aquele que fica com você, mesmo depois que o filme acaba. E esses três filmes dessa lista são a prova viva disso. Obras que compreendiam que menos é mais, e que um horror com atmosfera, suspense e um bom roteiro pode ser mais perturbador do que qualquer cena gráfica. Você aí também não aguenta mais ouvir sobre IA? Pois é, eu também. Mas e se eu te disser que já fomos avisados disso há muito e muito tempo? Em Simone, Al Pacino é Victor, um diretor numa crise e tanto. A grande estrela do seu longa acaba abandonando as filmagens. Por isso, Al Pacino precisa correr contra o tempo e aposta numa solução radical. Ele decide criar uma atriz digital chamada Simone. Ela será a atriz perfeita. Sempre estará pronta para o próximo papel, nunca errará uma fala, nunca exigirá nada e jamais será envelhecida. O que ele não esperava era que o mundo amasse e aceitasse Simone de uma maneira que as consequências são maiores do que ele já poderia imaginar. E eu não sei vocês, mas antes mesmo desse boom da IA, eu me lembro de ter visto uma notícia mais ou menos uns 4 anos atrás sobre um pessoal lá na Europa criando modelos em inteligência artificial e que estavam lucrando milhões. Automaticamente eu me lembrei de Simone e eu fiquei pasmo de como esse filme previu algo tão importante em nossa atualidade. O filme apresenta a ascensão meteórica de Simone, o público que a adora sem saber da sua origem digital. O público a ama, a mídia morre de amor por ela. Então, o Victor precisa recorrer a diversas dinâmicas para esconder a sua mentira do resto do mundo. Então, ela é chamada para entrevistas. Essas entrevistas só podem ser feitas de forma online. Ela é chamada para fazer papel com outros atores. É online também, ele dá um jeito. Então, são sempre situações que vão apertando o cerco do Vitor e ele precisa sempre estar um passo à frente. Essa dinâmica é muito legal. Ele cria inúmeras situações, inúmeros improvisos e ainda por cima tem um par de detetives ali que fica na cola dele. Então, ele tem que ganhar o público, ele tem que ganhar a mídia e ainda tem uma investigação pessoal para cima dele. É bem legal. Então esse filme traz elementos que chamam muito a minha atenção, como a crítica à euforia de massas. A cena em que Simone vira fenômeno, para mim, fica muito na cabeça. O estúdio quer mais, pois o público exige que a Simone esteja sempre em alta. A adoração por ela é absurda. É uma reflexão sobre a autenticidade, o que é real e o que realmente nos importa. E, para mim, um dos acertos do filme é transformar aquela ideia de diva perfeita em uma metáfora. A perfeição é fabricada. A estrela que não reclama, que está disponível 24 horas. É engraçado ver a Simone totalmente digital, tendo um público aplaudindo, gritando por ela, enquanto Victor tenta escondê-la de tudo e forjar mais ainda a sua mentira. É engraçado ver que esse filme se tornou mais relevante hoje do que quando saiu. Não é apenas um alerta, nem apenas um entretenimento. É um momento em que a ficção ultrapassou a realidade. Por isso, Simone é um filmaço que não deve ser esquecido jamais, ainda mais nos tempos de hoje. Eu sei que você já viu muitos filmes sobre bruxaria e possessão, mas e quando a magia não é para destruir, e sim para proteger? Na Inglaterra, o professor Norman Taylor e sua esposa Tansy parecem viver uma vida tranquila e feliz. Mas tudo muda quando Norman descobre que sua própria esposa vinha usando bruxaria para protegê-los. Para o cético professor de psicologia que rejeita superstições e magia, essa revelação é um golpe duro. Ele começa a vasculhar a casa e encontra totens, amuletos e artefatos escondidos, usados pela esposa em rituais de proteção. Indignado, Norman queima tudo, mas, ao fazer isso, ele recebe um alerta da sua esposa Tansy. Sem os feitiços, a proteção da família acabou e um grande mal
virá até eles. Naquela mesma noite, Norman recebe uma ligação misteriosa, como se fosse um aviso sombrio. No dia seguinte, já no colégio, ele é acusado injustamente por uma aluna e ainda precisa encarar o namorado dela. Esse é apenas o início de uma onda de acontecimentos bizarros que vão se tornando cada vez mais assustadores. Agora, Norman, o homem que sempre desprezou a magia, vai ter de encarar uma força sobrenatural que não pode mais ser ignorada. E Tense, a sua esposa, fará de tudo para salvá-lo, mesmo que isso o irrite profundamente. E esse é o encanto sinistro de A Filha de Satã, um horror charmoso dos anos 60, onde a atmosfera sombria se mistura perfeitamente com seus personagens. E veja só, o conflito central aqui é fascinante. Norman tenta racionalizar tudo e provar que tudo aquilo não passa de uma infeliz coincidência, aquele famoso dias ruins virão, enquanto a sua esposa Tense não consegue se sentir segura sem seus amuletos. Mas afinal de contas, é tudo imaginação da esposa do Norman? Ou realmente algo maligno perseguindo o casal? Essa dúvida prevalece durante todo o longa, pois o roteiro é tão bem escrito que nos deixa fascinados. E o roteiro desse filme não é para qualquer um. Ele foi escrito por três gigantes. Primeiro, Charles Beaumont, roteirista de Além da Imaginação, Fritz Leiber Jr., um grande escritor da literatura fantástica, e o nosso queridíssimo Richard Madison, que escreveu grandes clássicos como Hell House e Eu Sou a Lenda. Ter esse trio envolvido dá peso e profundidade à história. E o resultado é um filme que prende pela dúvida constante. Peter Wingard entrega uma performance excelente vivendo o professor Norman, mostrando um homem desesperado tentando racionalizar em meio ao caos. Janet Blair, por sua vez, brilha como uma esposa devota, pronta para enfrentar qualquer limite para salvar a sua família. A Filha de Satã é um filme que mexe com o espectador porque nos faz questionar. E também prova que orçamento baixo não é desculpa para se fazer um filme ruim. Sidney Hayers entrega uma direção eficiente, intensa e cria um horror psicológico que merece muito reconhecimento, muito mais do que recebeu na época. No fim das contas, esse é um clássico subestimado que une suspense, magia e dúvida de uma maneira bem única. Ele mostra que o terror não precisa de efeitos grandiosos para funcionar. Às vezes, basta retirar a proteção que acreditávamos ter e o medo já se instala. E agora para o último filme dessa lista, mas jamais o menos importante. Agora é hora de um filmaço que não precisou apelar para litros de sangue ou sustinhos baratos para te causar alguma reação. O Intermediário do Diabo, também conhecido como A Troca. Depois de perder a esposa e a filha num trágico acidente de carro em Nova York, um homem devastado decide recomeçar sua vida do outro lado do país, em Washington. Lá, ele se muda para uma imensa casa vitoriana, antiga e silenciosa, o tipo de lugar que já parece esconder segredos, mesmo em plena luz do dia. Mas, logo coisas muito estranhas começam a acontecer. Torneiras que se abrem sozinhas, janelas que se estilhaçam sem motivo e uma bola de borracha, a mesma de sua filha, quicando escada abaixo. Determinado a entender o que está acontecendo, ele começa a investigar o passado daquela casa e descobre que há algo terrivelmente errado naquele pequeno quarto empoeirado no sótão. Um quarto com a cadeira de rodas infantil e uma caixinha de música que toca sozinha. Meus cholinhos, é um prazer enorme estar falando desse filme. Esse filme eu tenho um carinho especial por esse filme porque quando eu passei a buscar o horror clássico, a ficar mais por dentro disso, foi um dos primeiros filmes que eu vi. E é muito bom isso aqui, especialmente pela atuação de George Scott, que é surreal de boa. Lembrando que ele interpreta um homem devastado pela perda repentina da sua família, tentando sobreviver à dor e que se vê cara a cara com o sobrenatural. É um papel de puro desespero e é o tipo de atuação
que faz a gente sentir o peso da história até o seu minuto final. E essa vai ser a resenha mais curta dos 3 filmes de agora, porque eu acho que quanto menos se falar sobre esse filme, tanto melhor. Tem pontos que eu gostaria muito de falar aqui, mas podem evidenciar algo mais, pode dar algum spoiler, e eu não quero que isso aconteça, eu quero que vocês se surpreendam, pois o final desse filme é fantástico. Então, quanto menos souberem sobre esse longa, tanto melhor. Vão por mim. Vale a pena demais acompanhar esse longa. Poucos filmes conseguem equilibrar dor e horror de forma tão genuína. E é por isso que eu digo, O Intermediário do Diabo é simplesmente genial. O verdadeiro clássico do terror, daqueles que a gente aplaude em silêncio, com um frio na espinha. Então esse Meus Tolinhos foi um pouco mais curto do que eu queria esse vídeo, porque o meu notebook não está suportando as gravações, são muito pesadas. Eu tenho que ver essa configuração porque está dificultando um pouco o meu trabalho. Então eu tenho que fazer isso de uma maneira mais rápida, mais condensada. Isso me atrapalha bastante, é algo que eu não gosto de fazer porque tem muita coisa a ser dita. E eu espero conseguir corrigir isso muito em breve. Então vocês vão notar que em certos pontos eu posso estar meio travado aqui, mas enfim, eu espero corrigir isso logo. Eu fui o Todo de Amarelo, vocês foram ótimos, muito obrigado pelo carinho de sempre e até a próxima.